doenças e micro-organismos. Vamos lá? Nosso primeiro slide aponta, temos um texto e temos um texto que inicia com uma lacuna. Vamos ter aqui uma descrição de uma doença. Conheça algumas doenças preveníveis. Atenção à primeira lacuna e ao nome da doença que vamos inserir nessa lacuna. É uma doença contagiosa, provocada por vírus e caracterizada por paralisia súbita, geralmente nas pernas. A transmissão ocorre pelo contato direto com pessoas ou contato com fezes de pessoas contaminadas, ou ainda contato com água e alimentos contaminados. E aí? A partir dessas descrições e a partir dessas informações, você consegue me apontar o nome dessa doença? Sim? Não? Vamos lá? Eu quero destacar desse trecho em que escrevemos, que realizamos a leitura, que é uma doença contagiosa provocada por vírus. Então, eu vou destacar, provocada por um micro-organismo aí, um vírus, caracterizada por paralisia súbita, geralmente nas pernas. Vejam a transmissão. Vou também destacar como é que acontece a transmissão. A transmissão ocorre pelo contato direto com pessoas, ou contato com fezes de pessoas contaminadas, ou ainda contato com a água e alimentos contaminados. Então, todas essas são maneiras de transmissão dessa doença. É uma doença causada por vírus e que tem essas formas de transmissão. Vocês podem aí apontar, olha lá, poliomielite. Temos aí algumas características da doença, como se dá a transmissão. E nós temos aqui uma imagem para ilustrar, em que a gente percebe uma micrografia eletrônica, que é uma técnica fotográfica para obtenção de imagens de seres ou estruturas microscópicas. A gente consegue observar aí o poliovírus, que é o vírus causador aí da poliomielite. Então, podemos pensar aí em mais uma doença causada por micro-organismos. Temos aí mais um texto lacunado. Temos uma lacuna para o nome da doença. Vamos fazer a leitura? É uma infecção causada por uma toxina, substância tóxica, produzida pelo bacilo tetânico, que entra no organismo por meio de ferimentos ou lesões na pele, tétano acidental, ou pelo coto do cordão umbilical, tétano neonatal ou mal dos 7 dias, e atinge o sistema nervoso central. Caracteriza-se por contrações e espasmos, dificuldade para engolir e rigidez no pescoço. Vamos pensando em que doença é? Eu já vou olhar o chat, só um minutinho. Eu quero destacar aqui, antes de ver o que vocês apontaram para esse texto, ela é causada por uma toxina, ou seja, por uma substância tóxica produzida pelo bacilo tetânico. E o que é um bacilo? Já pensou nisso? Será que um bacilo é um vírus ou é uma bactéria? Pensamos nisso? Um bacilo é uma bactéria em forma de bastonete, então. A gente vai ter uma imagem logo mais. E como é que esse bacilo entra no organismo? Por meio de ferimentos ou lesões na pele. Vejam, vou destacar também ferimentos ou lesões na pele. E também por outras maneiras, como descreve o nosso pequeno texto na tela. A doença aqui, os professores apontam, vamos lá, vou colocar o título, o nome da doença, vamos lá. Tétano, é o tétano.
A gente falou que é causada por um bacilo, conforme nos aponta o texto, e temos aí imagens. Temos uma imagem. Muito bem. Podemos prosseguir? Vamos lá? Nossa próxima tela. Temos mais um texto lacunado e vamos pensar aí sobre uma outra doença. Vamos então fazer a leitura? Também conhecida como tosse comprida, olha só, é um outro nome. É uma doença infecciosa que compromete o aparelho respiratório, traqueia e brônquios, e se caracteriza por ataques de tosse seca. É transmitida por tosse, espirro ou fala de uma pessoa contaminada. Em crianças com menos de 6 meses, apresenta-se de forma mais grave e pode levar à morte. Que doença será essa, hein? Que doença será essa? É a coqueluche, que é causada por uma bactéria, da qual temos aqui uma ilustração, também chamada de tosse comprida. Temos aqui uma imagem com bactérias causadoras da coqueluche. São as estruturas avermelhadas aí, que a gente pode ver na imagem. Vamos continuar falando de doenças e micro-organismos? Temos uma próxima tela, e na próxima tela, vejam, a Haemophilus influenzae do tipo B é uma bactéria que causa um tipo de inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro, sinusite e pneumonia. A doença mais grave é a que tem início súbito com febre, dor de cabeça intensa, náusea, vômito e rigidez da nuca, pescoço duro. A é uma doença grave e pode levar à morte. Estou chamando aí então a nossa resposta, que é a meningite. E a meningite é uma inflamação das meninges, que são membranas que envolvem o cérebro e podem ser causadas por vírus, podem ser causadas por bactérias, podem ser causadas por fungos e também por parasitas. Então tem uma série de causas. Uma doença bem grave, como os professores apontaram, né? Como as outras também. Vamos continuar? Temos uma ilustração para... temos sim. Temos a bactéria aqui, essa específica, que são os pontinhos aí mais escuros, são imagens microscópicas, não é? Em que a gente pode observar esses pontos aí. Vamos lá? Olha só, temos aqui mais uma descrição de uma doença. A é causada por um bacilo, produtor de uma toxina que atinge as amígdalas, a faringe, o nariz e a pele, onde provoca placas branco-acinzentadas. É transmitida por meio de tosse ou espirro de uma pessoa contaminada para outra. Eu vou destacar aqui. É causada por um bacilo. Isso aqui já é uma pista. A doença é a difteria. Conhecia essa doença? Conhecia essas maneiras de transmissão? E então, a difteria, ela é causada por um bacilo. Os bacilos são, então, bactérias em forma de bastonetes. Não é? A gente começou a aula e a gente tinha uma situação também de uma doença causada por bacilo. Lembram? Vamos então adiante. Opa, eu vou apagar aqui. Vou pegar o meu marca-texto mais claro, porque vai ficar melhor de enxergar. Temos aqui o seguinte texto com a lacuna para preenchermos. É uma doença muito contagiosa causada por um vírus que provoca febre alta, tosse, coriza e manchas avermelhadas pelo corpo.
É transmitida de pessoa a pessoa por tosse. Então, é transmitida de pessoa a pessoa por tosse, espirro ou fala, especialmente em ambientes fechados. Facilita o aparecimento de doenças como a pneumonia e diarreias e pode levar à morte, principalmente em crianças pequenas. Sabemos que doença é essa, estudantes? Conseguimos pensar aí? Não sabemos? Então vamos descobrir qual é. Vamos juntos então. A doença é o sarampo, causada por um vírus. Vamos ver aí? Temos imagens do vírus, causador do sarampo, e as maneiras de transmissão são de pessoa para pessoa por meio da tosse, do espirro ou fala. Tenho aqui uma tabela organizadora dos textos que a gente já explorou, assim como das imagens, e nós temos aqui na primeira coluna, no cabeçalho, doença, poliomielite, tétano, coqueluche, meningite, difteria e sarampo. O causador da poliomielite, qual é? Qual é o micro-organismo causador? Lembramos? Podemos apontar aí? Isso! Acertou quem apontou que é um vírus, conforme nós estudamos. O causador do tétano, qual micro-organismo? Vamos conferir e organizar nossos registros. Uma bactéria. Qual o causador da coqueluche? Coqueluche. Você já conhecia essa doença antes? Tinha informações sobre ela? É uma bactéria que causa a coqueluche. A meningite, a resposta ali já se antecipou, que ela é causada por vírus, bactéria ou fungos. Então, temos aí as 3 maneiras de causa, não é? Por micro-organismos. A difteria, então, que é causada por qual micro-organismo, principalmente? Vamos lá? Qual micro-organismo, estudantes? Estão aí pensando comigo? Bactéria, recuperando informações que exploramos no texto. Se você registrou, não é, durante a aula, ficou fácil preencher a tabela comigo. E por último, o sarampo, que acho que todos vão lembrar, não é? Que é causada por vírus. E entenda como funciona a vacina. Quando o nosso organismo tem contato com corpos estranhos, como vírus e bactérias, o corpo se defende, produzindo os chamados anticorpos. Como esse é o primeiro contato, a resposta dessas defesas é mais lenta e podem aparecer sintomas da doença. Quando temos contato de novo com a doença, a produção de anticorpos é mais rápida. Uma vacina é feita com organismos enfraquecidos, mortos ou alguns de seus derivados. Organismos enfraquecidos, mortos ou alguns de seus derivados. Estamos falando aqui, estudantes, dos vírus e das bactérias causadores das doenças, tá? Que não nos deixam doentes. Quando a gente é vacinado, o nosso corpo detecta a substância que está nela e produz anticorpos que evitam que a doença apareça no futuro. Em alguns casos, precisamos tomar doses de reforço para melhorar essa reação do organismo.